Uma palavra do coração de Deus para os vossos corações. Abra sua Bíblia, se você assim puder, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo é o de número 14 e o versículo é o de número 27. Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo de número 27. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de mandar um abraço para os irmãos ali na congregação em Vila Raul, os irmãos que estão ligadinhos no programa Louvor e Palavra, neste programa que, como disse, abre o mês de fevereiro. Também queremos mandar um abraço ali para minha sogra, irmã Salete, meu sogro, irmão Isaías, minha cunhada, Givanilda, e as crianças que estão ali passando férias com a família. Glória a Deus. Queridos, 14 e 27 de João diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lerei mais uma vez: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, amados internautas, espalhados por este estado, esta nação, este planeta, eu quero trazer da parte do Senhor uma palavra sob o tema: por que tememos, mesmo tendo Cristo como garantia, ou mesmo tendo a garantia de Cristo? Essa é uma pergunta, meus irmãos, que muitas vezes eu faço para mim mesmo, visto que a dúvida é algo que tantas vezes percorre o nosso coração, meu coração. Embora tenhamos a garantia certa, fiel, profunda, genuína do nosso Jesus, de que estaria conosco, de que não nos aconteceria males, de sorte a estes nos destruírem, e se eles acontecessem, Cristo estaria conosco. Muitas vezes, mesmo diante dessas palavras, nós tememos. E a mensagem desta manhã é uma reflexão a este respeito. Eu quero trazer pelo menos 3 razões porque muitas vezes nós duvidamos quando não deveríamos duvidar, tememos quando não deveríamos temer, cambaleamos quando deveríamos estar firmes como a rocha, como os montes de Sião, inabaláveis. A Bíblia nos traz respostas a esse respeito. Por que nos atemorizamos tanto se Cristo nos garantiu a sua presença e a sua paz? Há pelo menos 3 razões aparentes na Bíblia Sagrada porque muitas vezes nós somos acometidos por tais dúvidas. A primeira delas é porque nós somos frágeis. A nossa natureza, meus amados e queridos irmãos, é uma natureza frágil. Nós somos frágeis em diversos sentidos. Somos frágeis fisicamente, somos frágeis psicologicamente. Quando eu digo que somos frágeis, é porque a nossa natureza é frágil. Nós somos naturalmente inclinados à fraqueza e ao pecado e precisamos, munidos da presença de Cristo em nós, lutar contra essas fraquezas. A nossa fragilidade, meus queridos e amados irmãos, ela se demonstra diante de muitas vezes demonstrarmos medo diante da morte, da doença, do sofrimento,
sofrimento, do desemprego ou de outras tantas armadilhas ou problemas que a vida nos traz. Por quê? Porque a fraqueza se demonstra diante do confronto, diante das aparentes afrontas que a vida nos propõe. Porém, a Bíblia nos traz diversos exemplos da fragilidade, ainda que de homens com grande intimidade de Deus se apresentando. Se a gente lembrar da história de Elias, nós vamos dar conta de que mesmo homem que fez diante de uma fé poderosa, o povo ver Deus derramando, aleluia, jogando, fazendo cair fogo para consumir aquele holocausto, aquele sacrifício, aquele homem que presenciou tamanha manifestação do poder de Deus diante de uma ameaça de morte, de uma rainha pagã, temeu, fugiu, se isolou, se submeteu a uma tristeza profunda, teve o seu coração estraçalhado pela dúvida e quase pereceu. Se homens como Elias, e a Bíblia fala sobre isso, Tiago, se não me ocorre o esquecimento, era sujeito às nossas fraquezas, às nossas tentações, quiçá nós. Isso significa que muitas vezes tememos porque somos frágeis. Mas, presbítero Lineker, existe algo que possa ser feito diante da nossa fraqueza? Claro que há. A Bíblia, ela nos admoesta a na nossa fraqueza buscar o Senhor. Ela nos admoesta a diante das nossas fragilidades que vão sempre estar nos acompanhando, temer a Deus, buscar a face do Senhor, porque se assim o fizermos, o acharemos, e se o acharmos, seremos revigorados para esta caminhada. Aleluia. A fraqueza, ela escancara as nossas limitações. Quantas pessoas estão nesse mundo enfrentando as dificuldades e se sentindo menores do que são, e se sentindo inferiores ao que realmente elas são, e diante desse sentimento de pequenez, suas forças de fato se apequenam ainda mais. A Bíblia diz que se nos mostrarmos covardes, frouxos, no dia da adversidade, a nossa força será pequena. Aleluia. Então, por que tememos? Se Cristo nos garantiu, é porque somos frágeis. É por isso que, reconhecendo a nossa fragilidade, devemos nos esconder nas asas, na sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E diante disso, reconhecer que somente Ele pode nos fortalecer. Glória a Deus. Eu gostaria, meus queridos, de fazer menção ao que está escrito no Salmo de número 39, nos versículos 4 e 5. Salmo de número 39, versículos 4 e 5 dizem assim, a este respeito, Salmo de número 39, versículos 4 e 5: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizestes os meus dias como os palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente frágil. Palavras que demonstram que a nossa fragilidade faz parte da nossa natureza. Por isso, diante dela, precisamos reconhecer que a nossa força vem do Senhor. Se você, meu amado irmão, se você, minha amada irmã, está se sentindo frágil, não se surpreenda, porque isso é da nossa natureza. Mas reconheça que é tempo de buscar forças no Senhor. E como é que o cristão busca força no Senhor? Ele busca
busca força no Senhor orando, ele busca força no Senhor adorando, ele busca força no Senhor reconhecendo a sua dependência do Altíssimo, porque uma vez que reconhecemos que somos dependentes do Altíssimo, reconhecemos que quando vir a impossibilidade, precisamos reconhecer a Deus, e assim sendo, Ele vai nos dar uma saída. Recordo capítulo de número 13 e 14 de Êxodo. Moisés estava diante do mar, Faraó já estava a seu encontro, aleluia, dos lados haviam montanhas, o povo estava aflito, porque estavam encurralados, e estar encurralado, meu irmão, é uma das piores sensações que o homem pode ter, a sensação que não há saída, a sensação de que a qualquer momento a sua vida vai colapsar. E Moisés, diante daquilo, temeu, porque homem é. Entretanto, a sua fé sobrepôs o seu medo, e ele clamou ao Senhor. E quando o homem clama a Deus, Deus responde. Deus disse: toca. Por que clamais a mim, Moisés? Toca nessas águas, ordena que o povo marche. E assim foi feito. O povo marchou, Deus abriu o mar vermelho, o povo atravessou a pé enxuto, e do outro lado, com alegria, todos dançaram e se alegraram, liderados por Miriam, demonstrando a sua grande performance espiritual. Sabe por quê? Porque quando a nossa pequenez se revela, devemos nos esconder na grandeza do nosso Deus e saber que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Não tema, meu querido. Jesus disse: não tema, não se atemorize. E quando isso acontecer, procure o Senhor. Aleluia. Essa, portanto, é a primeira razão por que tememos, porque somos frágeis. Mesmo Jesus nos dando a garantia, a nossa fragilidade às vezes fala. Segunda razão porque tememos porque não vemos além das aparências. O homem natural não enxerga além das aparências. O homem natural não consegue ver o mundo espiritual. Muitas vezes o temor que sentimos é fruto de uma análise humana do problema. É fruto de uma análise amparada unicamente na razão. É claro que devemos, na hora que isso for necessário, utilizarmos a nossa razão, porque a razão faz parte do julgamento humano. Entretanto, diante de desafios que a vida nos impõe, e que precisamos recorrer ao que a Escritura diz, precisamos sobrepor a razão com a fé. Porém, muitas vezes não fazemos isso. Vemos apenas o que está ao alcance dos nossos olhos. Enxergamos apenas aquilo que está no horizonte. E diante desse enxergar, vemos as coisas como elas parecem ser e não como elas são. Existe um abismo muito grande entre as coisas como são e as coisas como parecem ser. As coisas como são, elas muitas vezes estão omitidas diante de uma falsa aparência. As coisas como parecem ser são aquelas que imediatamente capturamos com os nossos olhos. E a Bíblia nos traz um exemplo clássico disso. Se lermos a Bíblia em Mateus capítulo de número 14, versículos de número 22 a 33, vamos nos deparar com uma história muito conhecida, aquela na qual Jesus anda sobre as águas. Os discípulos estavam em alto mar, quando de repente um homem aparece andando sobre as águas. E o julgamento inicial foi: trata-se de um fantasma, trata-se de algo fantasmagórico, trata-se de algo aterrorizante. O que os olhos estavam vendo
Foi o que trouxe o julgamento na mente dos discípulos. E eles temeram, porque conseguiram ver apenas o que estava diante dos olhos. E uma vez fazendo esse julgamento, não se deixaram envolver pela real presença de quem estava ali. Até que finalmente um dentre eles deu conta de que se tratava de Jesus. Ainda assim, o pôs à prova e disse-se ao Senhor: permita-me, chame-me. Parafraseando o texto, Pedro foi, andou sobre as águas por alguns instantes, mas temeu, porque os ventos, a profundidade, o medo, a escuridão, tudo isso pesou naquele momento e Pedro afundou. Jesus nos ensinou ali que devemos ver além das aparências, aonde muitas vezes enxergamos um grande problema, aonde às vezes enxergamos fantasmas, enxergamos desafios maiores e que parecem que vão nos consumir e nos destruir. Por trás está Jesus, com os braços abertos, com a solução disponível para que nós venhamos a ter uma solução. Muitas vezes tememos porque não vemos além das aparências. Como é que você está vendo a sua vida, meu querido? Como é que você está enxergando os desafios que a vida te impõe? Será que julgas que ele vai te destruir? Ou será que estás percebendo que Deus está no controle da tua vida e está permitindo que isso aconteça? Não para que você pereça, mas para que você tenha uma nova experiência espiritual. E lide com isso de maneira grande. E perceba que a vida do cristão é uma vida de poder, de glória, de manifestação da glória de Deus. Veja além das aparências. Às vezes Deus permite que a gente viva um deserto, que a gente passe por uma situação de desprezo, de dificuldade, de amargura, não para que Ele nos conheça, porque Deus nos conhece antes mesmo de nascermos, mas para que nós saibamos quem somos, saibamos quais são os nossos limites, até onde somos capazes de ir em nome da fé que professamos. Veja além das aparências, meus irmãos, aonde os discípulos enxergaram um fantasma, Pedro, quando despertou do seu temor, enxergou Jesus. Aonde o mundo enxerga um fantasma, o terror, enxergue Jesus, porque Jesus é aquele que numa situação caótica transpõe a paz. Jesus é aquele que numa situação de terror traz para o homem um conforto e um alento para que ele perceba que não está sozinho. Aleluia! Precisamos enxergar o operar do nosso Deus. Não conseguimos ver o horizonte, porque muitas vezes o nosso olhar não alcança. Os discípulos viram fantasma. O que é que você está vendo? Está aterrorizado? Veja o que está depois disso. Está temendo? Enxergue o que está depois disso. Pensa que vai morrer? Não vai. Não vai, não vai. Você não vai morrer, porque Jesus está no controle da tua vida. Isso que você está vivendo não vai te destruir. Não vai. Sabe por quê? Porque você está olhando pelas aparências da situação. Mas tente enxergar o contorno espiritual de tudo isso. Tente enxergar a mão de Deus sobre a situação. E se a mão de Deus está sobre a situação, quem está sobre está no controle. Quem está sobre está na direção. Quem está sobre sabe o que está fazendo. Aleluia! Deus está no controle da tua vida. Então esta é a segunda razão. Primeira razão, tememos porque somos frágeis. Segunda razão, porque muitas vezes tememos mesmo diante da garantia de Cristo, é porque
não conseguimos enxergar além das aparências. Mas, presbítero, o que é que eu faço para enxergar além das aparências? Para enxergar além das aparências, é preciso compreender que a vida do cristão é uma vida que exige discernimento, que a vida do cristão é a vida que exige compreensão da Bíblia. Para você ver além das aparências, você precisa ler a palavra de Deus, porque ela vai te ensinar que ser crente não é viver de aparência, que ser crente não é acreditar que tudo que está acontecendo é do jeito que está acontecendo. Existe um mundo espiritual por trás, tanto o mundo espiritual protetivo, que seriam os anjos do Senhor, fazendo valer o que está na Bíblia, acampados ao nosso redor, quanto o mundo espiritual oponente, porém inimigo, que se trata do mundo espiritual dos demônios, do próprio Satanás, que está, como diz Pedro, como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar, buscando uma oportunidade para nos consumir. Nós precisamos despertar os nossos olhos espirituais e enxergarmos este contexto espiritual que há por trás das aparências. Isso se contrapõe com a sociedade que vivemos e que infelizmente tem inclusive servido de exemplo para muitos cristãos. Não deveria ser, mas servem. Uma sociedade materialista, imediatista, consumista. Uma sociedade que não consegue esperar, que não consegue aguardar. Uma sociedade em que tudo é para ontem, em que tudo deve ser feito para agradar o ego de alguém. E muitos cristãos têm seguido esse perfil. E na medida em que a gente é seduzido por esse imediatismo do mundo perceptível, das coisas como aparentam ser, nós perdemos a nossa sensibilidade para as coisas espirituais, para o trabalhar de Deus e também para o trabalhar dos nossos inimigos. É necessário que tenhamos a nossa sensibilidade espiritual para ver além das aparências. Eu me recordo, e eu já contei isso em algumas congregações, quando moço, estava na porta da congregação de Morada dos Palmares, numa consagração de jovens. Eu era o porteiro, e me recordo que uma senhorinha na casa dos 60 anos, estava à margem da BR, a igreja fica na margem da BR-104, quilômetro 94. E essa senhora estava parada, intacta ali, como uma estátua diante da BR, no acostamento. E era algo muito estranho, porque se fosse aguardando para atravessar, já teria dado, porque as oportunidades para atravessar foram muitas, mas ela ficou muito tempo ali. Eu tinha cerca de 16 anos, 15 a 16 anos, e eu me recordo que fui até ela, fiquei incomodado com aquela situação. E quando fui até ela, descobri que ela contou, tentando criar coragem para se jogar diante de uma carreta, de um caminhão. Ela estava ali, prestes a dar cabo da sua vida. Eu percebi aquele comportamento, a trouxe para a porta da igreja, convenci ela que não fizesse aquilo, atravessei a pista, ela morava do outro lado, nas mediações da rua São Paulo, e a levei até o outro lado, e deixei marcado com ela uma visita para o sábado à tarde. Aquilo foi sábado de manhã, sábado à tarde, e me lembro como hoje. Fomos à casa dela, eu, Hugo, Israel, Marcela, amigos da juventude.
E quando lá chegamos, fizemos um culto, como nos ensina o nosso pastor, como nos ensina a palavra. Louvamos hinos da harpa, lemos a Sagrada Escritura. E no final, fizemos uma oração. E quando de repente começamos a orar, aquela senhora, como eu disse, na casa dos 60 anos, se revestiu de uma força, caiu no chão e começou a se rastejar. E ela se rastejava com um movimento que para uma pessoa da idade dela seria muito difícil de fazer, até mesmo para quem é mais jovem teria dificuldade de fazer aquele movimento, e ela fez. Imediatamente começamos a repreender a força maligna que estava afetando aquela senhora. Oramos por vários minutos. Os demônios saíam e depois voltavam, saíam e voltavam, e ela caía no chão, se erguia, depois caía de novo. Oramos até que finalmente os demônios foram embora, e ela se ergueu e começou a falar sem dar conta do que tinha acontecido. Oramos, ela aceitou Jesus e seguimos. Demos todas as orientações quanto ao discipulado e seguimos. Por que estou contando isso? Para demonstrar que há um mundo espiritual por trás, tentando destruir as pessoas. Tanto quanto Deus tem agido para proteger os seus, Satanás tem agido para destruir. Porque essa é a sua missão, como Jesus disse no capítulo de número 10 e versículo de número 10 do Evangelho de João, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele tem matado, roubado a dignidade das pessoas, destruído as famílias, destruído os lares, destruído as comunhões, destruído o senso de moralidade da sociedade, destruído a sensibilidade, a empatia do homem, o sentimento de fraternidade que deveria ser uma regra, tem passado a ser uma exceção numa sociedade consumista, materialista, imediatista e sem Deus. Por isso que temos que enxergar além das aparências, porque se percebermos o mecanismo espiritual que há por trás das coisas que acontecem, nós saberemos aonde procurar refúgio, porque o refúgio é na presença do Senhor. Porque se assim o fizermos, estaremos fortalecidos, e fortalecidos para guerrear, como está escrito em Efésios, capítulo de número 6, munidos da armadura de Deus, para enfrentar as artimanhas do inimigo, e estar forte diante desse mundo espiritual que tenta nos abater. E quando a nossa fraqueza natural se manifestar, nós percebermos que Jesus é o posto de abastecimento da nossa vida para o nosso fortalecimento. Aonde você estiver, se você crer nisso, diga amém, aleluia. Porque tememos, mesmo com a garantia de Cristo. Primeiro, repito, porque somos frágeis, mas há remédio para a fragilidade humana, é a força de Deus. Segundo, porque tememos, porque não vemos além das aparências. Mas há como ver além das aparências. Sabe como? É buscando a face do Senhor, se revestindo das armaduras para o enfrentamento do mundo espiritual. Sabe por quê? Porque está escrito que a nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha, a nossa peleja não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e as potestades deste mundo espiritual que tenta nos destruir. Aleluia. E o terceiro ponto desta mensagem: porque tememos? Porque nos falta fé. A fé, meus irmãos, ela está para o crente como a gasolina, o álcool, o diesel está para um veículo
ele pode ser suntuoso, ele pode ser de última geração, ele pode ser tantos cavalos, ele pode ter um motor turbinado, ele pode ser importado, ele pode ter tecnologia de última geração, ele pode ser o mais caro dos carros, mas se ele não tiver o combustível que vai fazer ele se movimentar, ele não vai atender a sua função principal, que é conduzir de um lugar para o outro aqueles que nele entrarem. Um carro só funciona com combustível, seja ele qual for, e seja qual for o tipo de combustível. O cristão, ele pode ter a suntuosidade que tiver, ele pode ser quem for, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, pregadora, pregador, missionário. Mas se faltar esse elemento chamado fé, a suntuosidade, a grandeza, a experiência, não vai ser suficiente para enfrentar as labutas da vida, porque a fé é o combustível para estarmos nesta caminhada. A fé, quando falta, a gente não sai do lugar. Se falta fé, nós não conseguimos avançar, dar um passo sequer, porque a fé é o combustível. A fé é tão importante que Deus diz, através da sua palavra, pela pena do escritor aos Hebreus 11:6, que sem fé é impossível. Olhe, eu vou dizer de novo, me escute. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes tememos, mesmo Cristo tendo nos dado a garantia de que estaria conosco, como eu li, porque a nossa fé está desabastecida. Estamos julgando por vista e esquecendo que a fé não é opcional, a fé não é condicionada à nossa vontade, ela é necessária para que exerçamos a nossa vida cristã. O justo viverá pela fé, diz a Bíblia. Diversos homens que a Bíblia relata em Hebreus 11 foram justificados não pelos seus atos de grandeza, não por suas identidades, não pelos seus caracteres, mas sim pela fé que tiveram. A Bíblia vai relatar que homens, aleluia, como Abraão, considerado o pai da fé, Isaac, Jacó, Sara, aleluia, Gideão, homens como Moisés, foram justificados pela fé. Homens cujas histórias nos influenciam, nos incentivam a serem homens e mulheres melhores. Eles foram fortalecidos e fortalecidas pela fé. Nós precisamos perceber que a nossa fé não pode estar no nível baixo, ela não pode estar no nível razoável, ela precisa estar em nível alto, para que venhamos a contemplar a grandeza do nosso Deus. Está havendo uma crise de fé no coração de muitos crentes, e é por isso que muitos não conseguem enxergar o que Deus está fazendo no meio do seu povo, porque estes não possuem fé. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meus queridos, eu gostaria de te dizer, já em tom de encerramento, que se você está temendo, faça uma autoanálise agora. Se você está com medo de ser destruído por essa situação que a vida está te impondo, faça uma autoanálise. Como anda o foco da tua visão espiritual?
Como anda o combustível da tua vida, que é a tua fé? Ainda crês que Jesus pode suprir as tuas necessidades? Ainda crês no que a Bíblia diz? Fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você crê que Jesus disse: não temas, não temas? Você crê que você pode tudo naquele que te fortalece? Você crê no que Paulo diz no capítulo de número 8 da carta aos Romanos, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, capítulo 8, versículo 35 de Romanos, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como anda a tua fé, crente, para enxergar que você não está só? Deus não vai te deixar perecer. Lembre-se, os discípulos estavam no barco, o barco parecia que ia afundar, mas Jesus estava lá, estava dormindo. Mas na hora certa, ele se ergueu, acalmou a tempestade e ainda disse: homens de pequena fé, despertem. A fé é o firme fundamento. Reavaliemos o nosso cristianismo, reavaliemos a nossa relação com o nosso Deus, porque entre nós e Ele precisa estar a nossa fé, porque sem fé sequer seremos capazes de ter certeza que Ele existe. Por isso, meu querido, minha querida, neste momento, em tom de encerramento, eu não conheço você que me ouve, não tive esse prazer, e nem sei de onde você me escuta, mas sei que essa palavra falou ao teu coração. Não temas, Jesus está contigo. Mas você precisa fazer algo. Você precisa abastecer a sua fé. Mas presbítero, você já disse que eu preciso fazer isso. Como? Como eu faço isso? O segredo, na verdade, não é um segredo, todos sabem. O caminho é buscar a face de Deus. Como? Crendo que Ele realmente existe e é galardoador daqueles que o temem, que o servem. Você precisa derrubar o gigante da incredulidade e fazer o que está escrito: buscar enquanto é possível achar, bater enquanto a porta se abrirá, vir enquanto é possível vir. E fazendo isso, mesmo na sua fraqueza e na minha fraqueza, a gente vai alcançar altos níveis
de espiritualidade. O que fez os grandes homens da Bíblia grandes não foi os milagres que através deles Deus realizou. O que fez os grandes homens grandes foi o fato de terem lutado todos os dias contra as suas fraquezas naturais. Eu queria neste momento, são 10 horas e 14 minutos, tenho 6 minutos, eu quero dirigir a Deus uma oração por você. Mas antes, nutro o meu coração do desejo de te convidar para Cristo. Nós temos aqui uma equipe técnica. Se você quer aceitar Jesus, sinalize, eles vão me dizer aqui. Diga: eu aceito. Se você quer reconhecer, você que já é crente, mas quer reconhecer que não está cultivando a sua fé e que vive de derrocada em derrocada sem nunca avançar, coloque no seu coração agora a mão no seu coração. E eu vou dirigir para Deus uma oração em favor da sua vida. Glória a Deus. Porque tememos mesmo com a garantia de Cristo? Porque somos humanos. E Deus sabe disso. Deus sabe das suas fraquezas. Por isso que nesta manhã Ele quer colocar sobre você a mão e te renovar. Não aceita continuar assim, sem enxergar nada espiritualmente, sempre vendo os problemas e nunca a solução, e sem ter fé. Não aceite. É hora de sair deste limbo de frieza e adentrar no percurso da espiritualidade. Venha, ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, dos mares e de tudo que neles há, eu ergo a minha voz em oração. Eu preguei uma palavra, Senhor, do teu coração para o coração do povo que nos ouve. E muitas vezes nós tememos, Pai, os problemas que a vida nos impõe, mesmo sabendo que o Senhor está conosco. Somos frágeis, Pai. Às vezes não enxergamos além das aparências. E muitas vezes não abastecemos a nossa fé. Eu te peço, Senhor, que estendas as tuas mãos sobre todos aqueles que estão vivenciando este problema. E traga a eles, Senhor, um renovo, uma restauração, uma novidade de vida, uma transformação espiritual, de sorte que enxerguem que o cristianismo é muito mais que palavras, que a relação com Deus é muito mais do que expectativas, é real. Transforma aquele lar, visita aquela família, Pai. Entra naquele coração, naquele crente que está se sentindo vazio e que está achando que a vida dele não tem sentido algum. Pai, por favor, te peço, restaura a vida espiritual daqueles que estão precisando desta restauração, e que não temam, e sim continuem nesta jornada, porque somos mais que vencedores. Ó Deus, com fé é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E se você deseja aceitar Jesus, sinalize. Queremos ter o prazer de orar por sua vida.